se a apresentação não estivesse habilitada, entendeu? Senão ela apareceria aqui embaixo. Teria um outro ícone. Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa segunda parte do evento de hoje. Eu gostaria de chamar aqui para a mesa o professor Helder Mauá, diretor do CCC, neste ato representando o magnífico reitor da UFES, professor Paulo Vargas. Queria chamar também a professora Flávia de Paula, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES. E a professora Patrícia Fernandes, presidente da Comissão Interna de Biotecnologia da UFES. E apresentando, eu sou Flávia Gonçalves, sou diretora executiva do Brasil, e vou ajudar aqui também na coordenação do evento. Vamos assistir, então, agora ao hino nacional brasileiro, depois eu passo a palavra para os convidados. Obrigada a todos. Vamos iniciar, então, com a palavra para o doutor Helder. Professor Helder, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de Flávia, Patrícia, Flávia também, e a todos os presentes. Eu queria agradecer o convite a presente, esse evento, porque representa o nosso reitor, o professor Paulo Vargas, que por um não pôde estar representado. Mas trago aqui as congratulações, professor Paulo, parabenizando o evento, um tema bastante atual, sendo até uma forma estigmatizado, é verdade, questão dos transgênicos, né? Na verdade, nos remete a alguns assuntos, alguns produtos, uma certa rotulagem, na verdade, é um pouco diferente de todos os benefícios. Aqui, na verdade, convive conosco, trazendo uma série de teorias para a nossa vida, né?
haja visto a questão da vacina, não é verdade? Então, essa é uma questão também bastante sensível. Nós, a cada momento, temos eventos presenciais, nós nos lembramos do passado recente e comemoramos o fato de termos reunido novamente. Não sabemos que é totalmente resolvida, mas eu acho que nós estamos no caminho e acho É aqui, ó. Não, seu co-host. Pois é, o host é que tem que habilitar. Então, eu novamente quero trazer aqui, então, São Paulo, os parabéns pelo evento, como diretor do centro, nós já temos todas as atividades do programa de pós-graduação em biotecnologia, nível 6 agora, né? 5 e 6, então é uma grande honra para o centro e todos os professores que fazem parte dele. Quero também, nesse momento, mais uma vez, em nome do centro agora, da direção do centro, dizer que a cada vez mais a nossa parceria ela pode ser fortalecida no que depender do centro, para que o nosso programa de contratação possa cada vez mais manter as avaliações, manter as pesquisas, manter o seu objetivo. Então, tá? Eu já peço licença do grupo todo, que eu tenho isso a seguir, mas muito honrado em novamente em nome do profissional. Boa tarde a todos. Eu também estou representando a professora Adriana Madeira, que é a coordenadora atual do programa. Representando a professora, eu gostaria de dizer assim, o programa de biotecnologia tem contribuído com a formação de recursos humanos, né, e formação de ciência de alta qualidade. E esses eventos são super importantes para a atualização, para a divulgação para a sociedade. Então, assim, só tenho a agradecer e parabenizar os organizadores da vida. Boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los aqui como professora do programa de pós-graduação em biotecnologia e como presidente da Comissão Interna de Biossegurança. Nós temos sempre trazido esses eventos para discutir esse tema, né, que é tão importante, e um grande prazer estar agora com essa parceria com a UIS, e fazendo aqui hoje, já começamos pela manhã com um workshop, que foi um sucesso, e agora então vamos ter essa parte da prática, seguramente vai ser também, a gente já poder ouvir o Todo contar para a gente sobre uma coisa tão moderna, né, da medicina, que depois vamos ter um bate-papo bom para falar de rotulagem, e terminar com o lançamento do livro. Um coquetel, todos os convidados, se puder, a professora Eva teve na agenda, se puder voltar para o lançamento do livro, vai ser uma grande honra. Então, a gente tem uma tarde bem ocupada, bem divertida também. Eu acho que isso é sempre importante, trazendo aqui sempre as pessoas para discutir ciência de ponta, de alta, de qualidade. Então, convido vocês a realmente participar dessa discussão, não só como ouvinte, mas como debatedores. Obrigada a todos pela presença. Bom, eu também gostaria de agradecer a Patrícia por tornar esse evento possível, né, aqui em Vitória. Eu acho que é a primeira vez que esse sai no espaço lá de São Paulo, então é muito bom para a gente espalhar a nossa atuação. Agradeço a UFES também por nos ceder o espaço. E, para quem não conhece, o UFES é um instituto científico que trabalha unificado em diversas áreas, não só da biotecnologia, mas da nutrição, da avaliação de risco. Convido vocês a seguir no Instagram e até no nosso LinkedIn e site. Nosso site é muito rico
científico, que pode ser feito graficamente. E agradeço a todos pela presença e acredito que a gente terá um excelente debate. Obrigada. Desculpa. Vou passar a palavra para a Patrícia para apresentar o nosso palestrante de hoje, para darmos início ao evento. Muito obrigada. Eu vou convidar o professor Dr. James Broad para dar a nossa próxima palestra. É a primeira palestra, na verdade, do evento. Dr. Broad é professor, atualmente é professor e presidente do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade da Pensilvânia, Penn State College of Medicine, e é diretor do Instituto de Medicina Personalizada dessa universidade. Dr. Broad foi professor de Biologia Molecular na Universidade de Princeton, de 1984 a 2012, onde atuou como diretor associado do Instituto Louis Sigler de Genômica Integrativa e co-diretor do Centro de Biologia Computacional. Dr. Broad atuou como presidente da seção de estudos de genômica, biologia computacional e tecnologia do NIH, bem como foi presidente de vários painéis de genômica com ênfase em genômica. Ele foi cofundador e diretor de pesquisa da Cabos Farmacêuticos de 1992 a 2000. É membro da Academia Americana de Microbiologia e da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Dr. Broad publicou mais de 220 artigos na área de biologia molecular e genômica e detém várias patentes em tecnologias de descoberta de medicamentos. Acho que aqui falta, é importante falar, o número de alunos. Não, o número de alunos que o Dr. Broad orientou. Acho que está faltando aqui. 50 undergraduate, 50 graduate students, and that's the same number of 50. Mais de 50 alunos e mesmo número de pós-docs. Principalmente essa que nos fala. Acho que esse é o mais importante de todo o seu e na sua carreira. Que para mim é uma grande honra estar aqui, né, apresentando o Dr. Broad mais uma vez. Eu já esteve aqui uma vez, há vários anos atrás, e é uma grande honra poder apresentá-lo a vocês. Well, thank you for that introduction. Certainly, I count among my successes the very successful students I have graduated. That is a prime example. So, pride in that. I'm delighted to be back in Brazil. I think the last time I was here at a conference, it rained so hard, the parking lot out here was completely flooded, and we could not get home except by walking. We were drenched by the time we got there. And so I came back here, and yesterday it started raining, and so it's a biblical event. So I think that Patricia is only going to invite me here in the future when they need rain. So what I want to talk about today is precision
Because genetically modified organisms, in the context of precision medicine, I'm the director of the Penn State Institute for Personalized Medicine. So I keep thinking about how genetic engineering and genetically modified organisms are going to impact our personal health. And so that's what I want to focus on today. Just my conflict of interest, I regret to say I have none. So you are all familiar with CRISPR. CRISPR obviously is just a revolutionary tool that has come to the fore, credited to Jennifer Doudna and Emmanuel Charpentier, who received the Nobel Prize for the discovery of invention of CRISPR. But this is another name we need to keep in mind, Fong Zhang. Fong, they were in Berkeley, elsewhere. Fong was at the Broad Institute in Boston, and he was equally responsible for the development of CRISPR. And in fact, the recent ruling by the patent office is actually credit for this. Oops. This is the way you keep me on time. It's like time. Mas aqui não tá. Então, mas aqui agora o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Ele tem que fazer assim, ele tem que parar de assim, para de compartilhar. Parou de compartilhar? Parou de compartilhar aí? Parou. Parou de compartilhar. Agora tá aqui. Espera aí. Da onde que tá aqui? Já tá aberto. Ele já tá aqui, né? Naquele. Já tá aí, não. Espera aí. Onde que tá aqui? Não é isso aqui, agora, aqui, ali, ali, tá aparecendo ao contrário. Aparece na, mas aqui não aparece. Nossa, a gente testou isso aqui. Mas onde você viu exibir configurações? A gente aqui não vê. Só que agora tem que fazer aqui, né? Você foi para onde? Eu quero colocar no Zoom. Atenção. Você tem que abrir por aqui, ó. Abre aqui normal. Aí vai aqui e deveria aparecer um. Então, mas vamos fazer isso. Que tá aqui, ó. Aparecendo lá agora. E agora aí tá? Oi, pessoal do online, tá me ouvindo bem?
Ok. Alô, alô, estão escutando bem? Não, botando no fone. You okay? You're good? Excellent. I'm not going to go back over my jokes again. So, as I was indicating, Jennifer and Emmanuel received the Nobel Prize from Yeah, I think it won't go now. Aqui? Não, não, eu queria que sumisse a Tirasse a barra. É impossível. It's not possible. It's not possible. Okay. Sorry. All right. And on-chain now is the patent for CRISPR. These are all wonderful people, and they're all responsible for bringing CRISPR to the scientific community in a way that we can use it moving forward. All of you are familiar with the classic CRISPR technology at this point. Classic CRISPR technology, in which a protein in conjunction with an RNA molecule is localized to a region of a genome based on homology to the sequence in the guide RNA. Once that region has been identified and the Cas protein bound to it, the Cas9, for instance, causes a double-strand break at the site of the guide RNA, the guide RNA of the genome. So that double-strand break can be repaired in one of two fashions. In one way, non-homologous end joining brings the two ends back together, and in bringing that together, it can either do it precisely where you get back to where you started, or it can actually add a few bases or delete a few bases and get a small insertion or deletion that often leads to an activation of the gene at which the cut was made. On the other hand, if you provide a template that has homology to either side of the site of the double-strand break, that homology directed repair can copy the information in between those two regions of homology and insert that new sequence at the site of the double-strand break. Now, then, the difficulty with using double-strand break as an editing tool that can be very powerful, lots of people have used it in lots of different settings. But this double-strand break elicits the DNA damage response in the organism, which causes a lot of stress within the cell and subsequent events that are not necessarily the goal of the editing process. In addition, this cutting can lead to breaks in off-target regions, so you get double-strand breaks not only at the site that you selected, but also at other sites in the genome, leading to other mutations that are unexpected and often very difficult to detect. So what I want to focus on is now the advent of new versions of Cas9 that avoid any of these problems, and I think are going to revolutionize the way we use CRISPR, and I'll show you where it's now been applied in creating genetically modified organisms. So there are basically three versions of these. And what is different about the classic CRISPR technology is the addition of another enzyme to the Cas9 protein. So the basic process is still the same. That is, the Cas9 with the guide RNA is directed to a particular region of the genome. But once there, rather than causing a double-strand break,
the Cas9 has been altered, so it only causes a single strand break. So what can we do with a single strand break? So that's where these other enzymatic activities associated with Cas9 come to play. So one of those activities that's been engineered is a deaminase. That deaminase then deaminates a C to a T, which allows a transition mutation of an A to a G or a C to a T in the cell. So now you get a precise single base change at the site of the dictated by the guide RNA. So that's one way we can do engineering without the stress of double-stranded breaks. The one that I focused on and that I think is going to be of great utility as we go forward is prime editors. And in this case, what is done is that added reverse transcriptase is present on the enzyme. So what the NIC is the reverse transcriptase uses the remaining portion of the guide RNA as a template to copy a new sequence into the site of that NIC. So go into that in more detail. We have again the CRISPR-Cas9 Cas9 of the guide RNA targeting to a region that generates the single strand break, and then the single strand region binds to the remains bound to the binding site, and then the RNA guide RNA serves as a template, and that template is then copied by the reverse transcriptase into the target DNA. So that leaves new sequences, and the new sequences then bind back to the original genomic region, and then by isomerization becomes a 5' flap, and that 5' flap cleavage can be removed and prepared by DNA. So that now gives editing where you can bring in any novel sequence into the region, not by homology, but by a reverse transcriptase, and not with a double-strand break or with a single-strand break. So there's no stress applied to the cell, and precise editing is accomplished. So from the point of view of health, what is the biggest impediment to health across the world these days? And that's malnutrition. So getting more food to feed the growing population is critical to deal with this, one of the prime health obstacle that we face today. So this is going to require modifications into the way we produce agricultural products and their capabilities once they are produced. So we've always been modifying plants for many years, thousands of years, starting about 12,000 years ago with the first agricultural events where our ancestors gathered seeds of the plants that they were eating and then used them over and over again. This led to then the farming communities and the development of domestication of plants. That was followed then by the recognition following Mendel that move traits around by crossing. That led to crossbreeding that improved the production and nutritional components of plants. But then accelerated by the recognition from studies in Drosophila by Miller and others that you could actually induce mutations in organisms by various techniques, and those mutations could be beneficial. And so following the breeding, we have a period of mutational breeding that brought new traits into plants that can be propagated. And then with the advent of genetic engineering and cloning, we had the opportunity to actually not do it by random, but by in fact bring in traits that we wanted into plants that we felt were beneficial to
that led to genetically modified organisms that we have been talking about all day. But now we're in a new era with the advent of these genome editing tools that I just mentioned. We have the opportunity now of bringing in genetically engineered crops as opposed to genetically modified plants. So the first genome edited crop was released in 2019, and I think this presses a new era of modification of plants that we'll see grow rapidly in the future. So let me just take you through that process and where we stand in implementing this new approach to genetic engineering of plants. The first case study is aminobutyric acid tomato, Sicilian Rouge tomato, brought out by companies. This is a plant that was engineered to increase the level of gamma aminobutyric acid. And they did so by taking one of the enzymes, the contaminase, and using range mutation, got rid of a negative regulatory element at the end of that protein. So by a single point mutation, they were able to increase the activity of the enzyme significantly, but lead to an increase in the gamma aminobutyric acid levels. And there's some evidence that this increased consumption of GABA will improve health. So there is a rationale for providing these new organisms to consumers. I think the important aspect of this is USDA determined that that strain and other genetically engineered plants are not subject to regulation by the FDA or by PHIS. And to note that similar regulatory approaches were taken in Brazil, Argentina, and Australia. And now the Sicilian Rouge tomatoes have approved for sale to consumers in Japan as of September, about a year ago. So this is a new genetically modified plant that is not considered a genetically modified organism. The second case study is the high oleic acid soybean. And the effort here was to increase the oleic acid content of soybeans. And by, in this case, not CRISPR, but a similar gene targeting methodology, created a knockout of the fatty acid desaturates, which then increased the level of oleic acid, increased it from 20% to 80%. There's a reason to have the higher oleic acid content, and that is that it improves the shelf life of the soybean oil. And there's some evidence that the substitution of these higher oil saturated fats over the unsaturated fatty acids may reduce coronary disease. So again, the USDA determined that this plant, that knockout strain, was not subject to regulation by PHIS. And so now this has been released as of February 2019 by Calyx, a small company with the engineering. So this is just the tip of the iceberg. There are many other genetically edited plants that are in the pipeline. And these are just a few of those that are undergoing development at various stages. Modifications to rice to generate bacterial blight resistance, like splash resistance, modification of wheat to generate resistant to powdery mildew. Reduce food content of wheat and corn, potato, tomatoes, and soybeans, all are under development using these genetic technology that now
are going to be free from USDA regulations, and hopefully such regulations in other countries as well. So there's a real advantage, obviously, to this genome editing. For instance, there's no foreign DNA present in the edited plants, and no off-target events that anybody has been able to detect to date. And from that perspective, these genome-edited plants are essentially identical to wild-type plants, because you can't detect it by the difference between the edited plant and some plant that's been generated by a normal breeding process that everybody is comfortable with. As a consequence, this is not subject to regulation by the USDA and hopefully other regulatory bodies. And that has a real commercial impact. By not having to go through the stringent regulatory hurdles that are required for genetically modified organisms, the cost of developing these plants is significantly reduced. As a consequence, the commercialization of GE plants is much less expensive than GMO plants. And what that means is another boon, I think, to the agricultural community. That is, these plants can develop and commercialized by smaller companies. We don't have to have the huge agribusiness companies that people rarely use to develop those plants. Now, a shop starting here could in fact develop these plants and commercialize them. So it offers a real opportunity to grow the biotechnology industry into plant breeding in a very powerful way. Basically, the democratization of genetic engineering. Okay, so that's plants. As someone who works in a medical school, I'm very interested in using genetic modification to cure human disease. And so what I want to talk about for the rest of this talk is genetically modified people. So the organism I'm going to talk about now, not plants, not bacteria, it's people. So why are we worried about genetic engineering people? Well, it's based on the fact that there are thousands of diseases out there that are a consequence of this of a variant in a single gene. That is, diseases that are a result of single gene Mendelian. So you can already anticipate that, well, if you have a gene that's defective, all you have to do to cure that person of that disease is put back the good gene. So that is in fact the approach we've been thinking about for years and years and years. And what I want to show you is our efforts to bring that to fruition in a way that is both safe and effective. So there are more than 8,000 single gene diseases that are known for people. Any one disease is fairly low prevalence in the population, but together, this constitutes most of the diseases that are suffered by kids that end up in the neonatal intensive care unit or the pediatric intensive care unit, often as undiagnosed diseases. And these diseases can be inherited in a number of different ways. It can be autosomal dominant, so that you have the trait, you have a 50% chance of passing that on to children. Autosomal recessive, so it can be masked in previous generations and emerge when the child is born inheriting that copy from both parents. X-linked, so that it is manifest in males but not in females predominantly. Or it can happen brand new when you're born. So all of us have, when we're born, 20 new mutations that weren't present in either of our parents when we were born. So there are a whole list of various diseases. You can't read it from a distance, but I'll just point out
some of these. We have familial polycystic kidney disease, where we have nodules on the kidneys. We have NF1, the neurofibromatosis disease, which are consequent that killed all of these nodules on the skin of individual sufferers. We have a certain anemia that causes a reduction in red blood cells because it was a result of a single gene mutation. And Marfan's disease, which is a mutation in connective tissue that makes one's body extremely versatile, and then some of the contortionists even seen are suffering from Marfan's disease. Or one that I'll spend a little bit of time talking about, sickle cell anemia. I'll go into a little bit more. Sickle cell anemia, I should point out, is present in about 1 in 600 people in the population. So unlike other Mendelian diseases, this is fairly common. So there are various ways that we can think about approaching these Mendelian diseases. One, as I suggested, is simply adding the defective or missing gene, a copy of the defective or missing gene. So this has led to gene therapy. I'll spend a little bit of time talking about gene therapy. And one version of that is putting in genes that actually activate the immune system to target a particular deleterious cell type that's present in the body that has been used now to treat various cancers. And then we have the ability to delete genes or to change a gene, to get rid of the particular mutation that is inactivating that gene and just cure the disease by changing the gene. So let me focus on adding a missing gene or gene therapy. So ever since the advent of genetic engineering and cloning, we've had the vision of being able to add back a gene that was defective in an individual that had a defective gene. So this has been in our playbook for 30 years and began in the early 90s by taking a clone gene that would complement the defect of a patient's missing gene. So, like a biologist who spearheaded these efforts, I had to figure out how to bring that gene into the body of the patient. And so, we're not very creative, so we simply took the various vectors we were working with in the laboratory already to use as the vectors to bring in the extra gene. So adenovirus, which is a common virus that causes respiratory disease, but also a subject of intense molecular biology studies for years and years, was the first vector of choice. And that was used in the early gene studies. And unfortunately, at the University of Pennsylvania, there was a very severe reaction to that particular vector, which led to the death of the patient who was being treated that way. So that led to the reevaluation and actually the cessation of much of gene therapy for a while, and sat back and figured out how to move this forward in a safer fashion. The people focused on adeno-associated virus. So adeno-associated virus is a small single-stranded virus, which, like its name, can't survive on its, can't propagate on its own in a host, but propagates in conjunction with adenovirus. Probably 60% of the people in the audience here are infected with adeno-associated virus. They all are subject to it. So this is the virus that we've been harboring for years, and so we know, besides potential small like cold that one might get, that doesn't cause damage to the body. So people have been studying adeno-associated virus from
mid-60s, followed by the cloning and sequencing of adenovirus, actually by colleagues of mine at Stony Brook when I was there. And then the development in the mid-80s of AAV as a gene delivery vehicle. The first in vivo application of AAV came in the early 70s, and the development of the first human AAV application in 1995, and then elaboration of more vectors with different coatings on it, and documentation of clinical efficacy in the early part of this millennium, and leading to the first approval of gene therapy using AAV in 2012. That's the approval of the European Medicines in Europe, and first FDA approval in the US in 2017. So this is adenovirus, its genome and its packaging. It's a capsid protein with, as I said, a very small genome, 4.5 kilobases, and encodes 2 coding regions, replication locus and a capsid locus. Each of these genes yields several products by differential splicing or differential initiation, both for the replication protein and for the capsid protein. So the approach to using this as a vector is very straightforward, because all that's needed for replicating this virus, since all of the basically the replication process is promoted by adenovirus that's already in your body, is the use of this inverted terminal repeat right here. So the way to use this as a vector is to take these two inverted terminal repeats and bracket whatever information you want to deliver to the person. So you then basically take these inverted terminal repeats on the side, put a promoter and your favorite transgene, and then you package this in a capsid. You can do it one of 2 ways. You can do it in vivo by co-infection with alpha viruses. So you get out particles that have this transgene packaged into a viral coat. Or you can do it in vitro by using insect cells, for example, to generate capsid proteins. We'll simply add the template, the viral template, to the capsid proteins to generate the vectors. So the delivery is fairly straightforward. There are various ways to do that. You can take the virus and infect the target tissue in a test tube, and then simply infuse it into the patient intravenous. You can also simply inject it directly to the organ, target organ. So many of the gene therapies that have been targeted for retinal degeneration disease are injected directly into the eye. As creepy as that sounds, it's a very effective way to do it. Or if you're trying to deliver the vector to the liver, where many of the circulating blood proteins are generated, you can simply inject it into the bloodstream, and the liver actually effectively takes that out. So you can target the liver in a very simple fashion. So as I indicated, we're well on our way to using AAV as a gene therapy vehicle. In 2012, as indicated, the European Medicines Agency approved recombinant AAV1 to treat lipoprotein lipase deficiency. In 2017, slightly different version
first CAR T treatment. Everybody before to treat lymphoblastic leukemia. And more have followed rapidly on. Treatment of inherited retinal dystrophy, treatment of spinal muscular atrophy, 2 different vectors, and treatment for hemophilia, for hemophilia and beta thalassemia. And again, that's just the beginning, because as of 2019, there were 150 AAV gene therapy clinical trials have been conducted. These cover a large number of diseases and targeting very different tissues: the liver, the retina, central nervous system, musculoskeletal, and others. Targeting things like optical neuropathy, chronic heart failure, neurodegenerative diseases, spinal muscular atrophy, muscular dystrophy, etc. This is a large number of gene therapies for a large number of diseases in clinical trials. So what have we learned from the clinical trials today and from the few treatments that are on the market? First of all, from the safety perspective, the good news is there's no deaths associated with it. So we didn't have the problem that antivirus caused. Looking at the significant adverse events associated with reported in the clinical trials, there have been adverse events that are associated with the administration, that is, that happen immediately after you injected or treated with the virus. Those are headaches, nausea, or side injection reaction, as you all know from taking the vaccine for COVID. You often get a very sore arm. Those have been reported in about 1/5 of the clinical trial of patients in the clinical trials today. The other one that have been reported serious adverse events with the treatments in about 1/3 of the clinical trial subjects are liver toxicity, which are actually the consequence of the immune response, where the presence of the foreign protein in the liver cells elicits a cytotoxic T cell response that then causes liver toxicity. Now, clinicians have become aware of this, and so they monitor anytime the patients are undergoing sort of a gene therapy treatment. They monitor liver functions, so you take blood tests to see if there's any liver toxicity. You can immediately start the patient on immune suppressive drugs if there's any indication. This is something that needs to be monitored closely. There are issues in manufacturing. The first and foremost is the genome size. So as I indicated, the size of the genome is 4.5 kb. That's limited by the packaging of the virus into the capsid protein. There's only so much space to fit DNA into the capsid, which means that for small genes, you can carry the whole gene. For larger genes, such as the one that is muscular dystrophy, there's no way to package all of that into one genome. As a consequence, people have come up with other methods to be able to deal with this, including using 2 vectors in parallel to generate the correct gene by the combination in the host, things of that sort. But it's still a limitation. But the other is that the manufacture is difficult. For the process I've showed you of doing co-infections with a helper virus, you have to get the right stoichiometry, or you end up with lots of empty packages, or you end up with lots of inappropriately packaged genes. So manufacture is still difficult. And then accessibility. As I indicated, there are 4 regions, 5 regions that have been effectively targeted by AAV, but other regions are not so accessible. But I think that the biggest hurdle
and the dissemination of this technology is cost. So, treatment I mentioned before for inherited retinal disease, it's $450,000 per eye. So a patient will say, I'll just use one eye. That's a fairly cheap treatment. Spinal muscular atrophy, the cost is $2 million per patient. That was before inflation. Factor VIII replacement is expected to be $2 to $3 million. So this is the cost that the healthcare system is not going to be able to sustain. So until we come up with a better mechanism for providing these technologies at a reasonable cost, that they're not going to be widespread. I think that's a big challenge that we're going to be facing. Not only with this technology, all the other technologies going forward. So let me focus on one aspect of gene therapy, bringing in which is not to replace the old defective gene, but to use gene therapy to redirect the immune system to target tissues or cells that are pathogenic. So this is used primarily to treat immunological cancers, particularly leukemias. So the way this is done is, again, take out T cells from the patient and then insert into that T cell a new protein, hybrid T cell receptor that is designed to recognize whatever surface antigen is on the tissue you wish to target. For leukemias, that's generally CD19, but other targets are possible. So if you have anything, any antigen on the surface of a cell that you want to get rid of, you can reprogram T cells to recognize and kill that particular tissue. So those, once you inserted the gene, these T cells are expanded in vitro and then used to replace infused into the patient. So the current versions of this, again, are modified synthetic T cell receptor, where we have on the surface, on the outer membrane portion, outside the brain, CD19 for leukemia, CD19 binding domain, transmembrane region, and then signaling molecules that activate the T cell response. So when in this CAR T cell, it recognizes the cancer cell through the CD19 and this modified receptor, the chimeric receptor, it activates the T cell for its cytotoxic response, and the CAR T cells and kills the cancer cell. So these CAR T cells have been used now for a number of years for treatment of lymphoblastic leukemia, non-Hodgkin's lymphoma, follicular lymphoma, multiple myeloma, and others. So again, it's a very effective therapy, but again, the limitation is the cost. One treatment of CAR T is $450,000 per patient. So again, it's a very effective tool and one of the most effective tools against childhood leukemia, but it's not going to be economically sustainable unless they can figure out how to bring that price down. So let me talk then about the final area, and in particular, the use of CRISPR as a therapeutic agent. That's either reading a deleterious gene, that is gene knockouts, or changing the gene. So this is fairly recent technology. So we aren't as advanced as we are with gene therapy.
So we had traditional gene therapy back here, and then the discovery, basically, of CRISPR technology only with the turn of the century. So the term CRISPR has only become used as of 2002. And then Cas9 was identified as an effective targeted in the nuclease, and various advances have come along the line. In 2013 was the first time that Cas9 was shown to be effective at engineering mammalian cells. Have the first use of CRISPR for editing humans in 2017, both for treatment of HIV and, as I'll mention at the end, generating edited humans. From the topic and then the first use of CRISPR for clinical trials in cancer began clinical trials for blindness began in 2019. So these are fairly recent technologies. So how are these done? It's very much like the AAV technology. You can take out the tissue of interest and bring the Cas9, CRISPR, Cas9 and guide RNA into the tissue and then infuse it into the individuals that can then be targeted to. This is simply by packaging it in a vector so that the CRISPR-Cas9 is naturally delivered to the liver or other tissues where inside the liver cells in vivo the magic is done. Alternatively, as I indicated, you can take the tissue out of an individual, at the hepatocytes, for example, transect them with the Cas9, expand the clones with a modified gene, and then put those back into the individual. So the first case I want to talk about, what I mentioned earlier, that's sickle cell anemia. We all know about sickle cell anemia. It's a single base mutation in the hemoglobin A gene, in which a glutamic acid is changed to valine. The consequence of that single amino acid change is that under low oxygen pressure, the hemoglobin aggregates in a polymer. As a consequence, distorts the red blood cells in which it resides. Those distorted red blood cells are stuck in the microcapillaries in the periphery of the individual, extremely painful, suffering, often death. So, a very simple way to think about how we use gene editing to cure sickle cell anemia is actually to change the mutation back to the wild type version of the gene. That's being considered, but in fact, researchers came up with a different method based on the recognition that we don't just have one hemoglobin gene, we have several hemoglobin genes. One of those hemoglobin genes is fetal-based hemoglobin, F hemoglobin, that's expressed during the very first months of life. And then there's a switch in expression where the fetal hemoglobin expression is declines and beta hemoglobin increases, the adult hemoglobin increases in expression. So the switch is the consequence of the action of two transcription factors. BCL11A and other gene. Investigators realized that the expression of BCL11A required
particular cancer region within the gene. And that could be targeted to remove, eliminate the enhancer function, and therefore remove the expression of BCL11A. And without BCL11A, the expectation was that the beta hemoglobin did not turn, the adult hemoglobin did not turn on, and the fetal hemoglobin would be continued to be expressed. So that the fetal hemoglobin, which is good in these sickle cell sufferers, would be able to provide the appropriate hemoglobin. So this can be done in one of two ways, taking out either hematopoietic stem cells from the patient, or taking out skin cells and then induce pluripotent stem cells that can be differentiated into blood cells, and then do the CRISPR editing of the BCL11 enhancer, and then to give the that protein expression, and then put it back into either the hematopoietic stem cells or the induced pluripotent stem cells, and then put it back into the patient by transfusion. So these have undergone clinical trials today. Two patients that have been examined in detail. And what's shown here is the results of patient 1 and the results of patient 2. You can't see all of the graph, but this is over 15 months following the treatment. 15 months over here. And the color here shows the fraction of beta hemoglobin, or the adult hemoglobin, versus the fetal hemoglobin. So as you can see, by the third month, by the second month following treatment, the proportion of blood cells in the body that were expressing fetal hemoglobin has increased dramatically. So that's true in patient 1 and to a lesser extent in patient 2. Moreover, the overall expression of fetal hemoglobin is quite high, rising to at least 100%, near 100% in patient 1 and about 98% in patient 2. So the expectation that by getting rid of this transcription factor would alleviate, would eliminate the fetal to adult switch, retain expression of fetal hemoglobin, and therefore provide enough blood to produce the sickle cell. In these patients, both of these patients, there's been no indication of any of the clinical events that are associated with sickle cell. So not only does it work at the molecular level, but it actually cures the clinical. So that's working. And again, these clinical trials, we can expect to see this coming into the clinic in the not too distant future. The same approach is being taken for treatment of beta thalassemia. Again, with the expectation that beta thalassemia, which is also a hemoglobin disease, cured by retaining expression of fetal hemoglobin. Their treatments for the collagen protein, and then the same as muscular dystrophy, like correcting those induced pluripotent stem cells. The preclinical studies in all of these diseases, including atherosclerosis, Duchenne muscular dystrophy, cystic fibrosis, and others, all at this point in mice or patient pluripotent stem cells. So we can expect to see more of these going into clinical trials in the near future. So as I mentioned, not only have people tried treating cells to get a somatic alteration, alleviation of the disease, scientists in China also tried editing people
That is, Dr. Hood, John Queen, in 2018 announced the birth of 2 children whose genomes we had edited as embryos. I believe the CCR5 is a misdirected view of trying to make the kids resistant to HIV, even though there are other very effective treatments for HIV. Work has not been published. It was universally condemned when it came out, and he's been in prison for the last 3 years. So this has not been an accepted approach. However, it's been done. Done, which means it's going to be done again. People are, even in this country, in the US, are editing embryonic cells to be able to examine the consequence of these. Demonstrate that can edit and examine the off-target effects. So the potential is there. And as my ethicists always say, if something is doable, it's going to get done. So you can't simply legislate it away. We have to be aware that this is on the horizon and how to regulate it in a way that can be used. That's something to think about and to be aware of how we're going to do it. So, what have I told you today about precision medicine and genetically modified organisms? Well, gene editing in plants is successful. Most important products are exempt from regulatory oversight in many jurisdictions, allowing less expensive development by smaller companies. This is a real breakthrough. Gene replacement therapies for human mammalian diseases has been in the clinic for a number of years, but it's quite expensive. So we figure out how to make it cheaper. It's not going to be a ride. CAR T therapy for various cancers are in the clinic, but also quite expensive. Now, CRISPR-based gene editing is in clinical trials, and those should be therapies. We can anticipate those are also going to be expensive. So again, we need to figure out how to control that. Gene editing of embryos for genetically modified individuals. You don't like your nods? We can fix that. But we need to be able to control how that's done. Editing of human embryos continues. So with that, I think that there's been wonderful potential being realized by new technologies in genome editing. And I think it's revolutionizing the agricultural business. It's going to have an impact in medicine, but we need to figure out how to deal with the costs. So I think we have a very interesting future ahead of us. Forward to participate. So with that, I'll take any questions. Thank you very much. Thank you, Dr. Birch. It was fabulous talk. We learned a lot. So I will take questions. James, Jane. You can speak in. Eu vou falar em português, tá? Ok? A primeira questão é o seu ponto de vista. Primeira é o seu ponto de vista. Se vai ter possível ou não e tempo essa tecnologia estará disponível para um público em geral.
text. So when is this going to be available? For the gene therapy, that is bringing in a gene, it is available already. The problem is it's not generally available because it costs too much. Even when insurance covers it, insurance is only, it's only so much money. So it's not generally available, even though it's technically. So I think that for gene therapy, we're likely to see it grow slowly, but it's going to only grow as the cost comes down. For gene editing by CRISPR, I think we're 5 years away from the first clinical trials have already begun, but the first product will be available probably 5 years from now. With regard to the human embryo editing, that is allowed in the United States, but with the restriction that those embryos not be maintained more than 7 days. Yes, it's going to be interesting to figure out how that's going to be regulated. Once they figure out they can do it well and safely, what happens next? That's a question. We need to know that's going to be coming. What people choose 7 days? Why? 7 or 6 or 10? It could have been any date that was fairly early. Embryos can survive in vitro only 30 days. So can't be longer than that unless you fill the implantation. But 7 days seem to be a nice arbitrary number. Allow people to get the information they need from the embryos without the likelihood that they will move forward from that. Arbitrary. Perguntas? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Person, what do you think is the most interesting and the most dangerous aspect of genetic humans? What is the most interesting and what is the most dangerous aspects of genetic engineering? I find the whole field of genetic engineering fascinating. We can do that. People with the idea of very diseases. So the actual application to human diseases is what's fascinating aspect of that. How to broaden that to a much wider number of diseases. I think is going to be the clinical side of this research. And the most dangerous is what I suggested at the end. Somebody soon, or not so soon, is going to suggest being well, rather than have to treat sickle cell anemia later, let's just take the embryo that we know has a sickle cell trait and cure it from the embryo, and then that person that's born is totally fine. What's wrong with that? That will be the first step. A long, slippery slope to saying, well, kids have not been very bright. Let's do a little bit of engineering to upregulate the neurotransmitters to make them a little smarter. So all sorts of things you can imagine people will want to do. And very careful about when we
suggest that is going to be low. Okay. Okay. Thank you for presentation. What about complex disease? Something about this kind Sorry, I was of. getting the translation in Portuguese. So you're, go ahead and repeat the question. What about complex disease like Alzheimer's disease? There are something about this kind of therapy. For Alzheimer's disease? For more complex Yeah. disease. So. Yeah, so, yes, complex diseases, cardiovascular, many cardiovascular diseases, many of them are neurological diseases. We don't have a simple cause. Although for Alzheimer's, there are a few cases, hereditary Alzheimer's. So in that, those few cases, you can pinpoint mutation that's correct. But before you can treat the disease, you have to understand how the disease happens. And for Alzheimer's, for example, we don't know. Somehow associated with tangles, tau tangles in the brain. But all of the therapies to date that have targeted those tangles have not been effective. So is that what we want to target? So I think that for some of these complex diseases, we need to have a much deeper understanding of the disease etiology to begin with before we can think about how we can use gene editing to treat it. They say there are in many of these cases, many of these cases, we can think about how we might go about it. But in many cases, we just don't know understand that. Simple disease like aging. Let's cure aging. We haven't quite figured out which gene to target to cure aging. Yes, we just need to know more. No señor, no sé, un punto de vista, o señor acha que a técnica CRISPR puede sustituir en algún momento los transgénicos. Yes, and CRISPR substitute for transgenics. I think that there are many cases in which the CRISPR technology can in fact be a substitute for transgenics. So when you have a defective gene that's a simple mutation, you can either bring in a good gene or you can try to correct the defective gene. We know how to bring in a good gene now, but only now learning how to treat the defective gene. Which one is going to be used, I think, in the long run? It's which one you can do for less money. I'm betting on CRISPR. Boa tarde. A terapia CRISPR, ela promete editar e corrigir partes específicas do DNA, mas pode dar algo errado e modificar outras partes? Right. That was so. Can CRISPR go wrong and create mutations in other parts of the genome than the region you're trying to target?
And that's been the problem with the classic CRISPR technology of off-target effects. People try to design the guide RNA in such a way that the double-strand break only occurs at the site of interest. But in 30 to 40% of the cases, even under well-controlled experiments testing, to cells, you get double-strand breaks in other regions of the genome. And that's been true in the embryo editing that's been done to date under well-controlled conditions. Not only does the target site get cleaved and modified, random sites elsewhere get cleaved. With the gene editing, where you're not generating double-strand breaks, but you're generating a nick that's been repaired. It's early days. It's only been a couple of years that technology, but the initial indication is that off-target effects are much, much lower. So I don't know if it's down to zero, but it's certainly much less than we were seeing with double-strand break classic CRISPR technology. O senhor falou sobre a questão dos custos, né? Que são ainda muito altos e é um problema para chegar no grande público. Mas tem alguma. Por que elas são tão caras? O que encarece esse procedimento, já que tem bastante tempo sendo estudado? E qual seria uma ideia, né, sua de diminuir esse custo? Why are the costs so high? It depends on who you ask. For those of us that ask the pharmaceutical industry to develop things, to say it's the cost of future research, recovering all the cost of research going on. For those of us that look at it from a public health perspective, it's because the pharmaceutical industries want to make a lot of money. So probably the truth is someplace in between. I suspect that recovery of the cost will go down as the research costs become amortized over a larger number of products over a longer period of time. So that's one expectation. The other cost that's true of almost every drug that comes on the market, certainly in the United States, is the regulatory process that we have to go through. The clinical trials to get a drug approved are very costly, requiring hundreds to thousands of patients and millions of dollars. It's a pharmaceutical company, millions of dollars. Exactly whether or not that's going to be required, especially with a technology like CRISPR, where the likelihood of off-target events, that is, causing other malfunctions in the patient, different than the cell that was targeted, I think is going to prove much less likely. That would mean clinical trials would only need to be able to prove efficacy and not go through the long process of proving safety. If that's the case, then the cost should come down. That's what I hope. Boa tarde, professor. Esse procedimento, ele serve só para prevenção de doenças ou para, se quiser estudo de sexo também, ter?
Right, thank you. To date, obviously, these have been targeted for understanding, cure, treat diseases. These have been used today to treat diseases, not as a reporter with genetic information on an individual to determine, for example, whether somebody is male or female, or whether they have carrying a genetic disease, for example, sorts of genetic tests one does by sort of complicated processes currently. There are some interesting technologies associated with CRISPR using a different type of Cas protein, which when the Cas recognizes site, it locks into an open configuration and stays that way for a very long period of time. And you can edit other RNA, other molecules. That's been used by Jane, whose picture I showed at the beginning, to create reporters that are extremely sensitive to be able to recognize a particular sequence. So you can imagine using that sort of technology as a reporter, not to cure, but simply to report on the genetic makeup of a particular individual. So it's a very interesting direction to go. Not something that many people have thought about at this point, but I can imagine applying the technology in that fashion. Professor, boa tarde. Eu gostaria de saber como que essas pesquisas que a gente sabe são muito interessantes para a gente que está aqui na academia, a gente tem acesso a elas, a gente lê os artigos, mas lá, como que está chegando para a população em geral? Porque isso é muito importante, que aqui no Brasil, por exemplo, a forma de comunicação da universidade com a população às vezes falha, e isso implica muito na forma como a população em geral aceita essa tecnologia. Então, gostaria de saber como está essa comunicação entre a academia, porque esses resultados são extremamente importantes. Como que chega na população lá, para a gente ter um pouco dessa visão, que a gente sabe como está aqui, porque isso é muito importante na forma como as pessoas vão aceitar, né, essas tecnologias. That's a wonderful question, and I wish I knew the answer. And I think that the prime evidence is something as simple as vaccines prevent disease. For some reason, that became political, and as a consequence, some group of people decided they didn't believe in vaccines, and they were going to convince everybody else not to believe in vaccines. And that was forestalled the cessation of the COVID epidemic, but spilled over into really insidious fashion, so that the polio was returned to New York City because people are no longer taking the polio vaccine. The measles have come back. So that's the basis of pure disinformation. But even beyond the disinformation, even trying to get simple information out to the public has always been a challenge. There are many of my colleagues that are heavily invested in public education and science. One of the organizations I belong to, probably many belong to, American Association for the Advancement of Science, has a whole arm that's associated on trying to bring science to people. Alan, the star of MASH, the television show, is a big proponent of public education of science. And
sponsor training programs for scientists to learn how to speak to the public. And I think that sort of effort and basically should be a requirement for all scientists to become engaged in trying to bring what they're doing, the excitement of what they're doing, and the value of what they're doing to the general public. Because as you're right, unless the general public supports what we do, ultimately we're not going to be able to do it. Professor, you mentioned, I'm sorry. you have mentioned previously that you believe that if something can be done, it will be done. And I believe there are plenty of other scientists that agree with you. And I wanted to ask you if you know if there is any movement trying to create some laws or define ethical boundaries for CRISPR editing in human embryos, as we will not edit body features, or we will only change people genes from people sickness, diseases. Yeah, thanks. And sorry. Yes, sir, please. Yep. Thank you. That's a very good question. There are rules that are in place, imposed, for example, by the National Institutes of Health in my country, that basically state what you can do. This is where the rules for embryo editing come from. That they're only maintain that embryo for 7 days, then it has to be destroyed. But these rules apply to anybody who wants federal money. If Elon Musk decides that he wants to fund the editing of embryos, one way or another, he's going to do it. Even if you make a law in the United States. Okay, I'll do it in synagogue. There are ways to get around it. So I think that most people obey the rules. And finances also means that they're going to obey the rules, except for a few people that are above the rules and have the money to be able to do what they want to do. So that's why, yes, we can try to put all the restrictions we want onto that particular scientific endeavor, but sooner or later, somebody's going to do it. So we need to think about how we're going to regulate it. Exactly thinking about what's going to be acceptable. As soon as you say there's something acceptable, you are opening the door to saying everything is acceptable. So even making that first plunge, like say, we just cured the kid of sickle cell anemia. Nobody could object to that. But once you've done that, it's criminal something. It's not quite so lethal. It's criminal your side of this. And then let's cure them of having too big a nose. So I think that we just need to be able to acknowledge that it's going to happen and figure out how to make sure it's done. We're going to thank Dr. Broch for his brilliant talk, and it's lots of things to talk, and we will be able to keep talking with him after a while when we go to the book cocktail. But now we have to keep on and thank with a round of applause. Thank you all for the very interesting questions. They're really fascinating for
Obrigada, doutora. Bom, vamos seguir então, né, Patrícia? Vou chamar, então, os debatedores. Doutor Alexandre Novak, diretor de Assuntos Regulatórios da ABIA, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos. A professora Patrícia Fernandes, da houve. A doutora Luísa Favaro, doutoranda de pós-graduação de biotecnologia da houve. Favara, desculpa. Vou chamar também a Thalita Fernandes Braga Canal e a Celina Cortelete Sarmento Gasoli. Elas são do curso técnico do meio ambiente do Instituto Federal do Espírito Santo. Desculpa, o professor Roberto, para mediar a mesa. Boa tarde a todos. Queria que esse bate-papo fosse realmente um bate-papo, não uma conferência. Então, se a vida me permitir, eu vou colocar uma regra. A regra não tem regra, pode interromper todos a qualquer momento. E eu gostaria a participação máxima de vocês, essa que é o objetivo. Nós tivemos essa excelente palestra de introdução, agora vamos ter uma grande mesa para conversar. E eu estou vendo que muitos alunos do ensino médio, e eu gostaria que as professoras do ensino médio me levantassem, por favor. Professor Alberto, Por favor. professor Alberto, você pode um pouquinho mais para aparecer? Vai para as professoras, só tem. E eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Todos nós estamos nessa mesa e sentados, então, parabéns. Os alunos, por favor, falem bastante. O professor está com a tradução simultânea, então vocês podem falar em português. Eu gostaria de começar com essa ordem aqui na mesa. Talvez como país não tem regra, talvez eu mude essa regra no decorrer do bate-papo. A pergunta é muito simples. Qual é a sua visão, principalmente do ponto de vista econômico, da população em geral, como estão aqui, impacto dos alimentos transgênicos e a sua rotulagem pode causar alguma dificuldade nesse comércio. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer uma pequena correção aqui, não sou doutor. Eu sou só Alexandre, então, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar a organização, a universidade pelo evento, agradecer a oportunidade de ter aprendido um monte de coisas hoje. E tinha um grande filósofo aqui no Brasil, talvez a maioria que lembre dele, alguns ainda não, talvez elas não lembrem dele, não tenham tido a oportunidade de vivenciar, porque existe um grande filósofo aqui no Brasil, chamado Chacrinha. O Chacrinha tinha uma frase que era assim: quem não se comunica, se comunica. Comunicação é a razão de existir da rotulagem. A rotulagem dos alimentos ela existe para se comunicar com o consumidor. Ela é o mais importante que tem. Você pegar qualquer uma das definições que existem por aí, de código, de tudo mais, eu falo que óbvio significa comunicação. Só que tem aí um grande problema, porque o grande desafio é se comunicar e se comunicar bem. A gente tem aqui um bom exemplo. Né? A gente está ouvindo o professor James falando um idioma que
ciência. E é muito difícil você traduzir ciência para um público geral. Acho que esse é o grande desafio. Quando a gente está falando de rotulagem, a rotulagem tem esse desafio. O desafio de traduzir a ciência para uma informação rápida e que ela tenha objetividade, ela sirva para alguma coisa, ela possa ser utilizada pelo consumidor. Agora, o que a gente vê normalmente, principalmente aqui no Brasil, vou falar no Brasil, né? Até pouco tempo atrás, eu falo até pouco tempo atrás, no ano passado para cá, no Brasil a gente é obrigado a usar uma ferramenta que chama-se análise de impacto regulatório para fazer qualquer mudança na rotulagem, e isso já é um estudo mais aprofundado da decisão. Mas anteriormente a isso, as decisões e as escolhas elas eram tomadas de uma forma, às vezes por impulso, às vezes por uma má tradução de uma brasileira. Então, um exemplo disso é aquele que a gente tem no Brasil, ali, contém ou não contém glúten. Né? Então, hoje, se você pegar um copo, não, aí vai ter escrito não contém glúten. Então, não contém presente exclusivamente o cevado tem malte e os derivados. Então, o copo mineral, ele não tem, então não tem a necessidade. Mas qual é o mal disso? O mal disso aconteceu comigo no supermercado uma vez. Né? Eu estava lá observando rótulos de garrafas de óleo de soja. Soja não tem glúten, nenhuma soja, não vai ter nunca. Mas eu estava observando, porque estava bem naquele momento onde as empresas estavam precisando, começando a se adequar com o triângulo. E eu estava olhando assim, chegou o senhor do meu lado, eu pergunto assim, você está vendo se tem glúten ou não? Eu falo, acho que eu estou vendo, você não percebeu hoje, mas completamente. Eu falei, Ela falou, porque eu só compro óleo de soja sem glúten. Porque glúten engorda. Então, aqui, a gente, com esse exemplo, é um fato verídico, gente, como vocês comigo. A gente pode ver aqui várias questões. Por exemplo, você tem uma desinformação ali, um problema de desinformação causado pela rotulagem. Você tem um problema econômico, porque quando a pessoa vem e faz uma regra dessa, você tem que mudar o rótulo de todos os produtos. Você tem um problema jurídico nisso daqui. Por quê? Porque um promotor, um juiz, alguém que não entende de ciência, pode cobrar de você assim, eu quero que você apresente um laudo que esse produto não tem glúten. E a gente sabe que o laudo não vai ser zero nunca, ele vai ser de acordo com a sensibilidade do médico. Então, o rótulo de produto, ele é importante, a rotulagem, e a importância dele é porque faz a comunicação. A comunicação é a educação. Então, fizeram uma pergunta aqui, eu até anotei, achei muito interessante, né? Como que as coisas se comunicam lá fora, como que essa ciência se comunica lá fora. Né? A primeira resposta do professor foi ainda mais interessante. O que a gente faz de absolutamente errado no Brasil? A gente cria regras, a gente desenvolve ferramentas importantes para o consumidor fazer a sua melhor escolha, só que a gente não educa. A gente não explica o que significa aquilo. A gente não explica para o consumidor o que significa estar escrito no rótulo do produto. Não tem glúten ou não tem glúten. A gente não explica para o consumidor o que significa um triângulo amarelo com um T no meio. Agora, desde o dia 9 de outubro, entrou em vigência no Brasil uma nova rotulagem nutricional que traz uma informação importante. Os produtos ali não tinha escrito alto e sódio, mas a gente não explica para o consumidor que aquilo ali é uma informação com base em 100 gramas, que a informação correta está na tabela. Então, é um problema do ponto de vista econômico, porque a gente está jogando dinheiro fora. É um problema do ponto de vista cultural, porque a gente está dando tapete, não sair do cano, ou um problema do ponto de vista social, porque a gente está criando possibilidade para que desinformações e mais desinformações surjam por aí. Se for só uma hora, guarda, não guarda, tudo bem, mas tem muita coisa aí, muita
eu não gosto da expressão fake news, mas ela funciona. Tem muita fake news criada com base em informações que estão no rótulo dos alimentos e que não são devidamente publicadas. Aí se perde grandes oportunidades. Bom, é bem interessante essa questão de rótulo. Eu queria que a plateia participasse, então vou fazer uma pergunta. Você vai no supermercado, primeiro você vê o rótulo ou o preço? Quem gosta do preço, levanta a mão. Quem vê o rótulo primeiro, levanta a mão. Quem é a validade? Como a Alexandre falou, a questão do rótulo é muito mais importante sobre a educação agregada do que o rótulo por si só. Eu olho um biscoito R$10, um biscoito R$8, eu não vou nem olhar o rótulo. Voltando a essa parte da informação, vou passar para as meninas aqui. Quem vai ter a primeira? Pode brigar aí, então é a segunda. Então, vocês, na escola, no ensino médio, é extremamente importante a gente levar a questão do ensino médio e vocês têm na sua grade curricular, pode ser, para ser sincero, é muito importante essa informação, principalmente o ILD, que é o instituto que trabalha nessas questões. Vocês têm no ensino médio disciplinas que educam a respeito da rotulagem, ensino da rotulagem, e mais particularmente do ensino do transgênico. Primeiramente, boa tarde. Bom, a gente tem ensino médio um pouco excepcional, né? Como alunos do Instituto Federal de Espírito Santo. Então, a gente tem matérias técnicas, a gente tem um ensino diferenciado. Mas, mesmo assim, a gente vê muito pouco sobre o ensino, sobre a rotulagem dos alimentos transgênicos. Eu digo isso porque existe, em cima desses alimentos, algo que é algo muito místico, seria a palavra. Porque é muito complicado, muito difícil, faz mal, não faz. A gente abre o Google para pesquisar sobre a primeira coisa que a gente vê. Só fala sobre prejuízo, sobre malefício, sobre o que tem de ruim, e nunca sobre o que tem de bom. Então, eu acho que o que existe, comigo tem isso, né? Eu imagino que os demais colegas, eu acho que existe uma grande desinformação acerca dos alimentos transgênicos. Acho que poderia ter mais coisas assim, para ser desmistificado tudo em relação a esses alimentos. Eu já esperava essa resposta, né? Que eu não tenho ensino médio, professor. Disciplinas que servem essa questão. As pessoas, elas já chegam na universidade sem esse conhecimento, terminam o doutorado também sem esse conhecimento. Isso é o pior. A situação pior. Então, quando o pessoal do Will, eu recomendo que o Will faça peças de TikTok para fazer coisas de TikTok que fazem para essa situação. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que a parte que a gente estuda sobre os alimentos transgênicos, tanto no fundamental quanto no ensino médio, é mais quando você vai falar de agricultura. Aí entra mais em geografia mesmo do que dentro de ciências biológicas. Falando de plantação, agricultura, o que é melhor comprar alimento transgênico, não, enfim. E dentro da biologia mesmo é mais dentro, é muito pouco. Assim, são coisas muito respingadas em partes diversas. E a gente acaba entrando nesse país, saindo sem ter uma mentalidade formada sobre isso. Eu sou pesquisadora da área de poluição do ar. E aí, essa discussão sobre rotulagem está me fazendo pensar em como a gente comunica a qualidade do ar para a população de modo geral. Existe um índice de qualidade do ar para mostrar para a população que com cores diferentes, e você como site, antigamente ia no jornal, né? Agora o jornal impresso para quem lê também já não está mais no jornal. Mas no site do órgão ambiental tem lá, né? Baseado nos dados medidos, qual é o índice de qualidade do ar, tem
E aí, o que isso quer dizer para a população? Normalmente, a comunicação, né, tem uma coisa bonita que é de cor, para você, né, vermelho, verde, amarelo, é uma coisa que a gente tem no imaginário, de bom ou de ruim, mas depois a explicação, né, o que vem por trás. Então, na qualidade do ar, isso foi definido com uma explicação bem curta, né? Por exemplo, se está vermelho, não saia na rua para correr. Se você está amarelo e você é asmático, não faça exercícios. Então, assim, dicas muito diretas para a população. Isso funciona, né? Mas, de qualquer modo, vai ser sempre muito simplório, né? Não vai ser uma explicação científica de como aquele índice foi calculado, baseado no quê, por que tem um padrão de qualidade do ar. Isso não, você não precisa nem explicar, né? Mas se é uma informação direta do impacto daquilo que causa na pessoa, ela não vai poder decidir por ela mesma se ela vai fazer ou não. Eu vi recentemente na França, agora eles colocaram nos alimentos a rotulagem que é Nutri-Score. E aí tem A, B, C, D, E, que também vai das cores lá, né? Essas cores padrão. E aí vai, se ele é muito nutritivo, vai no A, e se não, é lá para o S. Só que tem um grande problema disso, né? Que é o que está por trás. Eu acho que isso acabou nos ajudando. Porque no começo, quando eu li, eu achei legal, porque ele está simplificando, né? A pessoa está falando, isso aqui é nutritivo, isso aqui não é tão nutritivo. Não, biscoito cheio de carboidrato e gordura, né? Mas isso aqui não é nutritivo, pode ser gostoso, mas não é nutritivo. Mas, por outro lado, a indústria de queijo, que é muito forte na França, né? Brigou por aquilo, porque a maioria dos queijos, e como tem muita gordura, né? Ficou lá para o score baixo. Isso prejudicou a venda dos queijos no supermercado, né? Então, não ficou ainda um critério simples, ou fácil, ou útil mesmo para a população, né? Eu gostei da ideia da qualidade do ar, não sei se não é muito, né? Talvez aqui, eu não sei se alguém já viu um índice de qualidade do ar, talvez eu tenha oportunidade de ver isso, provavelmente eu. Eu tenho um amigo que está no terceiro esforço dele, que está começando a escrever um livro agora, e o título do livro é A Próxima Vez que alguém falar eu te amo, pergunte o que eu vou fazer com isso. Eu adorei a sua fala, porque é muito direto, é muito óbvio. Tem um sinal vermelho, não voa. Eu entendo, qualquer pessoa entende uma questão como essa. Coincidentemente, a gente estava na hora do almoço falando sobre o Nutri-Score. O Nutri-Score, você tem que ter um PhD em matemática e outro PhD em nutrição humana para entender o que significa aquilo. Por quê? Porque ali é um algoritmo baseado na presença ou na ausência de alguns nutrientes que não está escrito ali. Não está ali na tua frente. Então, o que acontece com os queijos? Como gordura saturada, e a gordura saturada não é um alimento ruim, é um bom, porque a gente precisa de gordura saturada, e a gordura saturada do queijo é uma boa gordura saturada, que ela tem do leite, mas como ela entra naquela conta com uma nota negativa, o produto fica ruim. O queijo tem que ter gordura saturada, o queijo tem que ter sal, senão você não faz o coalho, você não vira queijo. Então, quanto mais a gente complica, pior fica. A objetividade, a simplicidade é coisa de gênio. Apesar da mentira falando isso, né? Quanto mais simples, mais genial é aquela pessoa. E essa simplicidade ela tem que vir acompanhada com a praticidade também. Quando a gente vem para a rotulagem de transgênicos, a lei hoje no Brasil obriga que eu coloque, que eu declare a espécie doadora do gênero no rótulo do produto. A minha pergunta é: o que eu faço com isso? Só um minutinho. Eu acho que isso é quando a gente vem colocando essas coisas. Você colocou da simplicidade. O que eu acho é que vem, principalmente entrando na seara dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados. E aí eu nem sei se é só isso, porque vocês lembram, a gente comentou das vacinas, né? De repente, todo mundo começou a virar
especialista em vacina, quer saber tudo. Ah, eu quero tomar dessa empresa, porque é feita dessa maneira, porque é feita dessa maneira. Você entende alguma coisa? Você tem uma teste que isso é feito. Você tem alguma ideia? Tem ideia que você não sabe nada. Ah, porque isso foi feito no lugar que você não sabe. Desde quando você está acompanhando isso? Né? Você vem acompanhando essa... E, na verdade, você anda na rua, você pergunta como é que foi feita essa ponte, como é que foi construída, qual a matemática. Você pede análise matemática daquela ponte para saber como ela foi construída? Não, você simplesmente passa acreditando que ela foi bem calculada e é assim que a gente tem que andar. Então, é a mesma coisa. Agora vai botar o nome do gen no rótulo. Para quê? Quem lá que vai lá saber o nome daquele gen vai servir para quê? Você vai fazer o quê com aquele nome de gen ali? Vai? Então, assim, é a simplicidade. Então, a gente vai... Aí vem a história que a gente vem pensando. Se já passou, porque a gente hoje teve todo um workshop falando sobre análise de risco, avaliação de risco, que foi feita, né? Então, as pessoas terem que entender que existem vários órgãos, né, que analisam, que fazem, existem vários instrumentos regulatórios, várias análises que são feitas, é a mesma coisa do ar. Você botou aquela cor ou aquela outra, porque houve vários instrumentos regulatórios. E você tem que acreditar que aqueles instrumentos foram de acordo e foram analisados. E está certo, bem, botou aquela cor está correta. Ali, alguém disse que aquilo ali é seguro. Agora, nós vamos ter uma discussão se precisa ou não precisa rotular, isso é uma outra questão. Mas se foi decidido que precisa rotular, então, o triângulo, aí eu acho que passo para a Luísa argumentar essa parte. Eu acho que esse é um dos maiores problemas em relação... É interessante comentar as meninas, perguntar se elas já repararam quando você vai colocando lá. Vocês já repararam alguma vez no supermercado? E aí eu passo para a pergunta para todo mundo. Boa tarde, doutora Leite. Não, eu nunca reparei. Já comeu chito alguma vez na sua vida? Já. Então já tem lá. Pois é. Eu reparo normalmente, nem você falou, eu reparo mais na vaidade quando eu vou no mercado com os meus pais do que no teve. Mas eu também, às vezes, de vez em quando, olha assim, a norma nacional, mas claramente. Mas no teve, eu reparei poucas vezes. De achar assim. Eu sou muito curiosa. É muito a minha cara fazer isso. Porque eu sou extremamente curiosa. Tem uma coisinha diferente. Por que tem um T num triângulo aqui? A primeira vez que eu perguntei, eu perguntei por que tinha um sinal de trânsito na embalagem. Porque eu achei muito interessante. Falei, gente, que isso? Que tecnologia é essa que eu não conheço? Aí eu fui pesquisar, voltei com os pais para pesquisar, e perguntei na escola. Lógico, eu era muito pequena, eu era novinha, estava no fundamental 2, eu já estava lá querendo saber dessas coisas. E eu fui entender e eu realmente, por desinformação, não gostei da ideia. Então, toda vez que eu ia no supermercado, ou meu pai chegava em casa com compra, eu pegava e falava, eu não vou comer esse biscoito, porque tem esse bem aqui. E eu deixava o biscoito para lá, porque parecia algo assim, um sinal de alerta, de perigo, e não de tipo, ei, nós somos um produto diferente. É essa diferença que eu acho que é um mito das pessoas que não têm conta. Eu acho que isso liga muito com o que a professora Jane estava falando em relação a gente já associar cores com perigos, né? Então, a gente sabe que verde, assim como no sinal, né? Tranquilo, a poluição não tem poluição, você pode cair, você pode correr. Amarelo, cuidado, né? Sempre aquela coisa de atenção, vermelho, então não vá. Mas isso que você falou, realmente, além de sinal de trânsito, também tem esses sinais aqui, que é de biossegurança, de radiação, de tóxicos, né, de perigoso. Então,
exatamente, são internacionais. Então, assim, um dos maiores problemas, né, da rotulagem não é de fato a rotulagem, é como se rotulam os transgênicos. É a forma de apresentar, né, essa... No Brasil. Sim, no Brasil, exatamente. E aqui, nesse slide, vocês podem ver que tem um exemplo, por exemplo, desse lado direito aqui. Isso aqui é como os Estados Unidos estavam rotulando os alimentos que são transgênicos, os OGMs no geral. Então, você vê que é verde, tem aqui, né, uma plantação, um sol, um céu azul, uma coisa que reflete uma coisa que é amigo do verde, amigo da natureza, né? Enquanto que o nosso aqui é um outro exemplo também, né? Esse aqui, por exemplo, esse verdinho de baixo, é o símbolo de radura, que é o do alimento que é irradiado, né? Então, olha, é um internacional esse símbolo, que é um símbolo que não te traz um sentimento ruim, um sentimento de perigo. Mas quando a gente olha para o símbolo que representa os transgênicos no Brasil, é exatamente isso que ela falou. Se você não tem nenhuma informação sobre aquele alimento, se você não tem nenhum conhecimento sobre o que são transgênicos, a sua primeira resposta vai ser: não vou consumir isso, porque isso aqui é perigoso. Isso aqui me traz uma ideia de que isso aqui faz mal para a saúde. E isso é uma desinformação que é passada na rotulagem. É uma coisa que precisa ser mudada, né? Porque isso é uma grande desinformação que causa o consumidor, né? Quem definiu qual a entidade ou órgão que regula essa discussão foi uma discussão de mais ou menos uns 15 anos atrás. E quem forçou a escolha desse símbolo foi o Instituto de Defesa do Consumidor, que eu tenho dúvidas se defende o consumidor ou não, mas isso é algo que eu tenho no consumidor interno. O objetivo deles foi exatamente causar o fato. Foi uma discussão que não é comer, não é bom, se afastem. Tá? Então, toda vez que se busca uma desinformação, e a gente pode encontrar isso em vários exemplos, toda vez que você busca trazer alguma coisa que não é a verdade, você vai buscar algumas coisas que não fazem nesse sentido, não tem conexão com aquilo, né? Você, como diz o Chacrinha de novo, né? Eu vim aqui para complicar, não vim para explicar. Esse símbolo veio para complicar, não veio para explicar nada. Não explica, ela fez o testemunho dela. Celina, muito bom, Celina. A Celina falou um símbolo de trânsito. Por que tem um símbolo de trânsito no rótulo do produto? É para complicar, não é explicar. Eu queria fazer um contraponto à pergunta da professora, mas é provocativo, tá? Não estou sendo chata, exato. Hoje de manhã nós falamos da avaliação dos transgênicos, que eles são substancialmente equivalentes em conteúdo, em formato, no meio ambiente, que eles são seguros. Que cor você daria para ele numa linguagem verde, amarelo e vermelho? Por isso que eu falei, foi só uma provocação, uma brincadeira, porque eu acho que isso, né, a gente quer significar, mas se eles são equivalentes, no meu ponto de vista, claro, se eles são equivalentes, se são seguros, são iguais, né? Talvez eu te responda a partir do comentário que a Patrícia fez, né? Se a gente, enquanto sociedade, acredita nas instituições, então, isso deveria ser simplesmente uma informação para eu decidir enquanto cidadão se eu quero que ela utilize alimentos ou não. Né? Mas, por outro lado, também tem o Alexandre falou, há um pouco de política, de vertente de ideias ou de desejos, né, para colocar de uma maneira mais simples, na escolha da informação. Então, isso quer dizer que tem alguns interesses para essa escolha, né? Então, eu não tenho uma resposta para te dar, não. Assim, se eu fosse falar pessoalmente, aí eu
eu posso até abrir meu coração aqui para vocês. Né? Mas eu não bater, não. Eu colocaria um amarelo, sim, mas eu colocaria um amarelo mais que nem aquele lá de cima do que como esse aqui de baixo. Porque esse amarelo aqui de baixo é muito forte mesmo, né? Aquele amarelo de cima, ele tem uma. Eu colocaria talvez mais amarelo lá, para dizer o seguinte: ó, é uma coisa diferente do que vocês estão acostumados. Prestem atenção. E aí as pessoas vão buscar informação. Porque, de fato, a gente está aqui discutindo isso, eu imagino que é porque é uma coisa ainda polêmica, né? Vocês trouxeram aqui alunos de ensino fundamental exatamente para fazer uma educação sobre o assunto, né? Isso quer dizer, se tem que ser educado, quer dizer que dá falta de informação para as pessoas, para a sociedade do modo geral, né? Então, eu acho que é pessoal, abrir meu coração. Só um comentário, a Luísa Pavarano, ela comentou muito rapidamente aqui em cima do verde, embaixo ali, narradora. Né? Então, quer dizer que uma lata de alimento sofre irradiação, e essa radiação é perigosa, e essa radiação não passa para o alimento, e quando você come esse alimento não passa para a pessoa. Né? Mas o símbolo é extremamente amigável, é um verde e que parece ali umas folhazinhas, né? Parece que é um conflito de interesse. Eu vou fazer uma outra enquete. As duas estão vendendo brigadeiro lá no Rio para ganhar feliz, porque ela é bom, né? Então, ela vende o brigadeiro por R$5 na mão. E ela veio o brigadeiro também por R$3. Ela botou esse símbolo aqui, né? Quem está discutindo o brigadeiro dela. E ela não botou o símbolo. Quem compra dela? Levanta a mão. Com símbolo. Quem compra dela sem o símbolo? Mas agora eu posso ter preço diferente. Pode ter preço diferente. Agora o preço. Você compraria, Jane? Então, essa é a questão básica. mas na realidade não foi isso que aconteceu. Porque mas na realidade, na vida real, não foi nada disso que aconteceu. E conforme as empresas começaram a colocar os produtos na fronteira, não funcionaram. O preço que absolutamente nada. Agora, as duas fizeram o seu brigadeiro com óleo de soja, ela fez com óleo de soja transgênico, e ela fez o óleo de soja não transgênico. Quem sabe me dizer que tem um jeito transgênico no brigadeiro A ou no brigadeiro B? Que tem alguma transgenia nos dois brigadeiros. O brigadeiro dela é transgênico? Quem concorda comigo, levanta a mão. A pergunta é, ela fez o óleo de soja com o brigadeiro com a soja transgênica. E o óleo de soja feito com a soja transgênica. Ela fez o brigadeiro dela com óleo de soja, uma soja não transgênica. A minha pergunta é muito clara. O brigadeiro dela é transgênico? Quem concorda? O brigadeiro dela é transgênico. O dela não é. Você acha isso? Bom, professora Patrícia. Alguém mais acha essa questão? Uma questão muito simples. Muito simples. A Thalita fez o brigadeiro de soja, com óleo de soja, isso é muito importante essa informação, óleo de soja, advindo de uma soja transgênica. Esse aqui também falou. Celina fez o brigadeiro com o óleo de soja advindo de uma soja não transgênica. Aí,
Ela disse que o óleo, que o brigadeiro. Hã? Dela. Ela prefere dela. Prefere dela porque o brigadeiro dela é presente. Você quer? O quinto círculo aqui, você quer distância do brigadeiro. Essa aqui vai farinha de brigadeiro. Vai quebrar, vai entender? Olha, eu acho que tem uma coisa importante para trazer aqui nesse momento. Dá licença, fazer uma provocação, melhorar um pouco a pergunta. Você gosta de camarão? Pastel. Pastel. Ela está vendendo pastel de queijo. Gosta de pastel de queijo? Ela está vendendo pastel de queijo. Ela fritou no óleo de soja transgênico. Ela está vendendo pastel de queijo, fritou no óleo de soja não transgênico. Qual você vai comer? Você não vai saber qual que ela fritou. Né? Olha, uma coisa muito importante trazer em relação a isso é que é muito importante lembrar que uma grande parcela da população, como o professor Crouch falou anteriormente, está desnutrida, né, do mundo. E os organismos geneticamente modificados, eles são os grandes responsáveis para a gente ainda conseguir alimentar a população com o crescimento mundial e o crescimento global. Então, sem esse alimento, que é derivado de OGM, ou que é uma planta geneticamente modificada, que é um transgênico, a gente não consegue alimentar a população, que tem, né, a tendência de crescer cada vez mais, e o meio ambiente tem a tendência, o crescimento global, a tendência de piorar, e a gente só vai conseguir ter culturas e plantar, colher e ter alimento para as pessoas se a gente tiver organismos geneticamente modificados, que são modificados para resistir a essas condições extremas que a gente vai passar a ter, que a gente já está tendo, né? Então, acho que também é muito importante lembrar que, além da segurança dos transgênicos já serem, né, os cientistas passam todo um processo, toda uma pesquisa, existem órgãos reguladores que têm vários profissionais especializados, né, para avaliar a qualidade, para avaliar a segurança desse produto. Além disso, esse ainda é um produto extremamente importante para alimentar a população mundial. Então, acho que a gente tem que trazer, acho que esse ponto é importante. Esse é o principal, seu nome? Mariana. Mariana, tudo bom, isso aqui é o mais importante que eu quero falar. Não importa o óleo que o teu pastel, importa que ele seja seguro. Foi o que a Thaís colocou. Hoje, se a gente olhar para os alimentos, os alimentos geneticamente modificados, autorizados para consumo, eles têm muito mais estudo que coisa que a gente cobra muito mais tempo, porque ninguém estudou. Eu duvido que você não encontre aqui totalmente essas doutoras de verdade. Existe estudo de segurança para feijão? Como a gente tem no milho? Não, no milho, feijão nosso cada dia. Existe estudo de segurança no feijão nosso cada dia, no arroz nosso cada dia, em relação, em comparação com o milho transgênico, com a soja transgênica? Tem, então, quer dizer, aqui, mais do que qualquer coisa, a segurança desses alimentos está extensivamente comprovada. Aí vem as outras questões, como o povo colocou ali. Aí uma outra questão é um outro lado, é um outro processo de decisão. Agora, com relação à segurança. Agora, eu queria que a partir de tentar ficar de forma assim, se existe diferença na hora de você comprar o pastel ou o brigadeiro feito com óleo A ou B. Se é o meio com óleo ou não. O caso do óleo é um caso particular, né? Porque realmente no caso do óleo não vai ter, porque a transgenia da planta é uma proteína, né? Nesse caso da soja, é uma proteína. Então, quando é extraído o óleo, essa proteína não vai para o óleo, porque o óleo é lipídio, então não vai ter a proteína. Se algum traço, por acaso, tiver, não vai ter. Não tem proteína. Então,
mas é obrigado a ter o T, porque é considerado um derivado, porque veio de uma planta, então é muito mais uma coisa de ideal, né? Mas eu acho que fora isso, de qualquer jeito, isso é uma coisa assim, muito peculiar do óleo de soja. Então a gente fica numa situação meio assim, e o ovo da galinha, né? E a galinha que foi alimentada com milho transgênico. Essa galinha, então, deveria ser rotulada, né? Porque se você entrar numa situação dessa, não vai sair nunca mais. Eu acho que a gente devia andar com o pé na cabeça. Nesse sentido, porque se você pensa bem, a nossa roupa de algodão é transgênico. A gente come, né, transgênico. Se você pensar bem, a roupa é lavada com sabão, né, em cima. A gente foi vacinado, gente. Vacina transgênica, tá? Circular, ó. Eu acho melhor botar um T na cabeça de cada um aí, porque está todo mundo aqui derivado de transgênico. Então, se você entrar nessas áreas, você não sabe nunca mais. Então, o que eu acho que é importante a gente aqui discutir é o que hoje o Maestro falou muito, as análises que são feitas, né? Eu acho que também o professor Broad falou umas coisas muito importantes para a gente, quando comentou sobre ética em pesquisa. Até onde, você não pode pegar e deixar a pessoa fazer o que ela quiser. Então, aqui no Brasil, nós temos uma legislação muito boa. Né? As pessoas falam assim, mas isso é perigoso. Uma pessoa pode ser louca o suficiente de querer colocar uma toxina num alimento, de botar uma substância tóxica alergênica, pode ser louca, mas não vai ser permitido. Porque quando ela encaminhar essa proposta, que antes dela começar a fazer já a legislação, né, já diz que não pode ser uma pessoa física, só instituição, pessoa jurídica. E antes dela começar a trabalhar, ela tem que apresentar a proposta para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Quando ela apresentar aquela proposta estapafúrdia, você tem que falar, não, senhor, não pode. Rejeitado. Não vai fazer isso. Então, é isso que a gente já tem que ver. Porque isso vai ser muito... Não, peraí, não é assim. São pessoas altamente capacitadas que vão estar ali analisando. E depois que, bem, esse processo foi feito, esse organismo, a gente fala muito em planta, mas tem planta. Hoje a gente estava lembrando a quantidade de planta, tem peixe, tem uma quantidade imensa de micro-organismos, né, produtos de para fermentação, tem muitas vacinas, terapêuticos. Então, a lista é muito grande. Hoje em dia, eu canso de lembrar. Ontem eu estava dando entrevista no rádio, eu sempre quando eu começo a falar, eu lembro qual é o primeiro transgênico que entrou no mercado. Eu gosto de começar sempre perguntando, quem sabe qual foi o primeiro transgênico que entrou no mercado do mundo? Não. Quem sabe? Quem sabe vai ganhar um biscoito. Qual foi o primeiro transgênico que entrou no mercado mundial? Não? Milho, não. Não. Tomate, não. Ninguém vai passar a prova, pai. Ninguém vai ganhar o biscoito. Insulina. A insulina humana produzida em bactéria. Então, gente, não foi milho, não foi soja, não foi algodão, não foi tomate, não foi nada disso. O primeiro transgênico
que chegou no mercado mundial foi a insulina humana produzida em bactéria. E vocês sabem como fazia antes? Isso é importante também falar, né? Vocês sabem como fazer a insulina antes? Não. Pegar o carneiro, mandar o carneiro, tirar o estômago do carneiro. Tirar o estômago de uma vez, punha lá o estômago do carneiro, para ele produzir insulina. Assim. Do ponto de vista ético, o que é melhor? A gente colocar uma bactéria para fermentar, um fermentador para produzir insulina ou sair matando carneiro? Perguntem. Para vocês, o que vocês acham? O que vocês acham, né? Queremos fazer? O que é melhor? Insulina do carneiro ou insulina da bactéria? Matar o carneiro, tirar o estômago do carneiro, Insulina humana produzida na bactéria. Mas o outro é tão natural, o outro é mais natural. O carneiro está ali, só que é o carneiro. O fermentador do carneiro. Rapaz, é uma pergunta polêmica, né? Insulina humana produzida na bactéria ou matar o carneiro? Ou e tirar? insulina de carneiro. E aí, Esse é o ponto. Não é insulina humana. Um completo leigo, né? Que fala sobre isso. Vamos lá. Não sei. Porque, para mim, primeiro que eu nem sabia que bactéria conseguia produzir insulina. Não, mas pegaram o gene humano, botaram dentro da bactéria. Não, piorou. E outra que eu não sabia que eu tenho insulina de carneiro. Sim, eu realmente não sei. O carneiro produz insulina naturalmente. Sim, a bactéria pega o dele. A bactéria não. Só que a diferença é que a insulina que a bactéria está produzindo é igual à insulina que você produz. então... E a insulina produzida pelo carneiro, ela é diferente, porque ela é de outro organismo. Ela é do carneiro, é natural do carneiro. Não, da bactéria é segura, né? Já que é compatível, já que é igual, já que é a mesma coisa. Não precisa matar carneiro. Exatamente. E é muito mais barato também, né? Porque cultivar a bactéria é muito mais barato do que cultivar carneiro também. Carneiro precisa de muito mais recurso, né? Exatamente. Aí tem mais tempo. E Eu eu tenho sofrimento muito maior, né? Agora é importante comunicar isso, é importante explicar isso. Lógico. Agora, você vai fazer isso como? De alta tensão, perigo, não se aproxime? Como que você... Qual é a melhor maneira de você comunicar isso? Eu acho que a partir do... Eu fui uma palavra agora, mas eu acho que fazendo com que a população compreenda de uma forma simples e clara que não é perigoso, que não é, ou melhor, que é igual ao que você tem, só que está vindo de uma fonte que é diferente, mas se produzir algo igual, algo bem similar. Eu acho que a parte da educação, através da área, mostrar para as pessoas, divulgação do conhecimento e de projetos de forma simples, de forma compreensível para pessoas leigas, que nem eu que não entendia nada disso até 2 segundos atrás, poderem não ter medo de coisas que parece um bicho que sai de cabeça quando vocês falam de estudo de carneiro, estudo de bactéria. Para uma pessoa que não entende nada disso, é um terror. Agora, quando você explica que é a mesma coisa, sabe? É menos assustador. É uma questão importante que ela falou, que a questão da informação, como a Patrícia colocou bem a questão da fonte, é uma questão seletiva. A sociedade ela quer a informação de forma seletiva. Isso não precisa de informação, mas uma fonte mal feita certamente mata mais do que, já matou mais do que os candidatos do mundo. Muito segurança falando. Outras pessoas já morreram com a fonte que caiu, é mal feita. Hoje é absolutamente normal para todo mundo produtos embalados em uma embalagem UHT, ultra alta temperatura. Né? Embalagem. Quando eu era a caixinha do leite. Quando eu era criança pequena no interior de São Paulo, a gente comprava leite que a gente chamava de barriga mole, porque era um leite do saquinho. Aí, pegava aquele leite
tinha que ferver o leite, colocava na geladeira, 2, 3 dias depois aquele leite já tinha azedado. Azedou o leite. Então, fazer outra coisa com o leite. Eu lembro, tinha que vir a primeira caixinha de leite, chamava-se leite longa vida. Quando chegou na minha casa, a primeira caixinha daquele leite. Eu olhei para o negócio e falei, tem uma coisa aqui, né? Porque, pô, o barriga mole ali, tadinho, nem para de pé. Esse aqui para de pé. Aquele ali tem que sair correndo, ferver, resfriar, congelar. Esse aqui fica 10 dias embaixo da pia. E aí você abre ele e está tão bom quanto o outro. Para piorar, azedar ainda a minha vida, como eu também não tanto quanto você, mas sou curioso também. Eu abri a caixinha. E aí eu vi uma coisa dentro, no fundo, lisa, limpa, assim, uma coisa, parecia um papel manteiga. Isso aqui é a mágica do negócio. Beleza. Mas como eu estudar depois, me formar depois, eu descobri, me ensinaram para que muita gente tem que ficar bem, porque ele usava uma tecnologia diferente lá da pasteurização, ultra alta temperatura. Ele esquenta o leite muito rapidamente, esfriam ele muito rapidamente. E aquilo que eu achei que era um papel, na verdade, é a nata do leite. É filtrado. E a gordura, ela se organiza de melhor maneira. A nata do leite se organiza de melhor maneira. Se alguém tivesse falado isso quando eu tinha 7, 8 anos de idade, e vi aquela primeira, eu também, não, gente. Além de ser curioso, eu sou curiosidade tem isso também. A coisa teria sido muito diferente. Muito diferente. Então, quando a gente olha para uma coisa nova, uma novidade, ela gera esse desconforto. Tá? Vocês são nativos digitais. Mas, gente, só eu, numa época da minha vida que você estava lá, em algum lugar, tocava um telefone, você sabe correndo. Porque telefone celular tem 20 anos, 30 anos, né? Mais ou menos 25. É estranho, até hoje às vezes eu acho estranho. Alguém, você está num lugar e toca o telefone. É estranho. E aí, não, isso vai matar, vai cair da orelha, teu cérebro vai explodir. Um dia, está tendo aí há 30 anos, a gente tem mais telefone celular no Brasil do que tem gente morando nesse país. Isso é muito importante, porque eu sempre fizeram uma revisão bibliográfica complicada no início do telefone celular, que daria câncer, por causa da concentração de radiação. E ia perder a orelha, e perder a audição. Eu vou fazer mais eu acho que o grande caminho, né, a grande lição que a gente aprendeu hoje, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, para o estágio de urgência, é a questão ética e moral. Ética não se negocia. Ética, moral não se negocia. Certo, doutora? Ética é inegociável. Não porque a ciência, mas é inegociável. Então, não é porque eu estou trabalhando na indústria de alimentos, ou para a indústria química, ou para ética, ou se eu estou numa posição de terceiro setor, ética, a verdade, tem que ser nas leis, tem que ser sempre em primeiro lugar. Na segunda, isso aqui já foi avaliado, as instituições das quais têm a responsabilidade ética e moral legal de garantir a segurança da população passou. Aí eu venho com a questão da informação, eu venho com outras questões. Está aprovado? Está aprovado. Quem sou eu para discutir com Patrícia, com Deise, que estão ali, elas, de novo, doutora de verdade, avaliando a segurança de uma coisa, eu vou falar, não, sei não. Quem sou eu não acredito? Né? Existe também ali um grau de comprometimento que vem da educação. A pessoa que ela vai buscar a informação, que ela vai buscar a educação, busca nos lugares certos, busca nos melhores lugares.
você vai encontrar, você vai se acostumar a ter as respostas melhores. Melhores respostas, uma melhor construção das coisas. Então, acho que para mim, uma grande lição aqui que a gente tem uma responsabilidade enorme ainda de educar muito ainda. A questão, voltando à questão da rotulagem, tem vários rótulos que não necessariamente baseados numa ética, ele carrega um valor econômico ao produto. Isso, por exemplo, foi feito na agricultura orgânica. Fizeram um rótulo que essa agricultura é saudável. Não necessariamente. Não necessariamente. Depende, basicamente, do processo de fabricação daquele produto. Então, mas se você olha o rótulo orgânico no produto, você mentalmente associa aquilo como algo saudável. Não é verdade. Porque não existe país tropical, calor umidade, que você não necessite de defensivos agrícolas para a sua produção ter um mínimo de produtividade. E a agricultura orgânica utiliza os seus defensivos agrícolas. Então, a questão do símbolo, ela pode levar você a qualificar o produto que eu quero chegar, você pode qualificar o produto baseado simplesmente na simbologia, ou você pode desqualificar um produto. E o consumidor não entende de um nem de outro, de nada. Ele só olha assim e vai até mais. Então, por isso que eu fiz com esse estilo, até o amarelo tem que sair, então, o vermelho e preto, que seria uma cor fantástica, né? Campeão da América, campeão da América, vermelho e preto, que vai sair. Todo mundo olha aquela camisa vermelha e preta, já sabe que é bom. O Atlético Paranaense vermelho e preto. O Atlético Paranaense vermelho e preto. Então, cuidado. Vou refazer o meu exemplo. Eu quero perguntar para a Wanda, em relação aos países, como que é a rotulagem dos países? Por exemplo, ali nos Estados Unidos, né? E, por exemplo, na Austrália, Argentina, China, como que é feita a rotulagem nesses países? Estados Unidos não era obrigatório, depois começou a ser, em alguns estados, ser obrigatório, e por fim foi uma regulamentação, isso é bem recente, uma regulamentação federal para todo o país. E aí, só que o que a gente estava mostrando aqui é exatamente isso. Ele pode falar que é produto, seja produto de bioengenharia, ou colocar um símbolo como aquele ali, engenheirado, né? Está escrito lá, que é aquele do canto da direita lá. Né? Pode botar aquele símbolo, ou então escrever produto de bioengenharia. Alguns países, como o Canadá, por exemplo, eles têm sempre uma certa polêmica de que alguns grupos pedem a rotulagem, mas o Canadá decidiu que não é obrigatória a rotulagem. Quer dizer, isso fica a cargo da empresa tomar a decisão se quer ou não colocar no seu rótulo que o produto é transgênico ou não é obrigatório. Então, alguns países têm essa obrigatoriedade. Bom, eu acho que a Austrália é a mesma coisa que os Estados Unidos. A Austrália também é obrigatória rotular, mas a rotulagem também é bem semelhante. E alguns países
que eu me lembro, muitos países têm essa rotulagem, não é obrigatória. Na Europa, no geral, é obrigatório rotular, mas eles também têm uma código diferente. Eu acho que eles rotulam mais na Europa o que não é OGM do que o que é OGM de fato. O que você vê muito na Europa é non-GMO, sempre é o não OGM, não OGM. Nos Estados Unidos também tem bastante isso, assim, eles têm rotulado mais aquilo que é não OGM, sim. Mas eles, quando não é OGM, sempre eles fazem questão de colocar. Outra questão importante, para a gente terminar, é a questão das novas tecnologias que são gênicas. Os alimentos provenientes dessa tecnologia no Brasil vão ser obrigados ou não? Não, os produtos provenientes das novas tecnologias, né, os produtos editados geneticamente, que não receberam um gene de um organismo não sexualmente compatível, então, ele não é considerado, ele não é transgênico, então ele não vai ser rotulado, ele é desregulado. No Brasil é assim. Nos Estados Unidos também, né? Não é desregulado, não vai ser rotulado, certo? Exatamente. Nos Estados Unidos também. A Europa é uma coisa extremamente complexa, e está uma briga muito grande, porque produtos editados provenientes de micro-organismos está fora, é desregulado, né? A gente está falando de editado geneticamente, CRISPR. Então, na Europa, se é em micro-organismos, está fora. Não está sendo, não é regulado. Se é planta, é regulado. Animal é regulado. Humano, então, não se fala. Pois é, isso. Eles não eles pediram que não querem prestar atenção em micro-organismos. Diz que não existe. Acho que é meio por aí. É a única coisa que eu vejo. Não sentido. Mas eles estão revendo isso agora, né? Porque eles fizeram da parte das plantas, porque eles fizeram, a Comissão Europeia pediu que fosse feito, né, uma opinião, um relatório de opinião da população da Europa. E aí quem tomou a frente disso foi Portugal, que aí fez, né, nos países lá da Europa, para perguntar para as pessoas se elas queriam, assim, o que elas achavam, qual era a opinião delas mesmas, em relação a desregular as plantas também. Não regulamentar elas como OGMs, que é como está hoje. Né? E aí, já saiu esse relatório, nesse relatório, a maioria das pessoas decidiu que acha que as plantas também não devem entrar na regulamentação de OGM. Então, pode ser que isso mude no futuro próximo, né? Porque eles fizeram isso exatamente para colocar essa questão em xeque e talvez mudar a regulamentação em relação a isso. A Ana Maria quer... Eu gostaria de saber qual que é a diferença do OGM para os produtos transgênicos. Eu sei que tem uma diferença, mas não ficou claro para mim. No final das contas, é meio que a mesma coisa? Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. O OGM é um organismo geneticamente modificado, tá? Então, o transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado que recebeu um gene
de um outro organismo que não é sexualmente compatível. Então, ele recebeu um transgênico, um gene de um outro organismo que, na natureza, isso não aconteceria, porque eles não são sexualmente compatíveis, tá? Então, por isso que é um transgênico. Agora, você pode fazer um organismo geneticamente modificado que faça uma deleção, uma mutação, uma inserção da mesma espécie. Você pode encontrar, por exemplo, na natureza, eu vou dar um exemplo de levedura, que é o que eu consigo pensar mais, assim, que eu vejo muito isso, tá? E a gente vê muito isso para, inclusive, produção de etanol. Eles encontram de levedura, de outras leveduras, alguns genes que sejam um bom promotor, ou um gene que tenha para melhor captação de glicose, e aí coloca naquela outra cepa, que é uma boa cepa fermentadora, uma cepa que a gente fala que é forte, né? Robusta, de fermentador. E aquela outra boa captadora, aquele gene bom captador de açúcar, está numa cepa que não é uma boa, não é tão robusta. Então, mas elas duas são Saccharomyces cerevisiae, são duas da mesma espécie. Elas, naturalmente, elas poderiam cruzar, mas quando cruzasse, poderia misturar outros genes que você não estava querendo. Então, você pega aquele gene e coloca naquela que você tem, naquela robusta da fermentação. Então, aquela ali, ela não é um transgênico, porque você não pegou um gene de outra espécie. Você pegou da mesma espécie. Mas é um organismo geneticamente modificado. A não ser que você faça por CRISPR. Que aí você não vai usar marcador, não vai fazer nada. E aí, se você fizer isso por CRISPR, ela não é mais dentro da legislação brasileira, como você não vai usar marcador, não vai usar mais nada, e é feito tudo dentro da célula, então ela não é mais considerada um OGM, ela é desregulada e não precisa mais ter o T. Entendeu? Percebi aqui que tem pessoas que acompanham essa questão da rotulagem há bastante tempo. Então, a pergunta é o seguinte, pensando no que a colega falou sobre qualidade do ar, cor vermelha, então é uma mensagem muito clara. Quando se pensou na rotulagem, qual é a mensagem que se imaginou levar para o consumidor? Bem, preste atenção, né? No que? Qual a essência dessa mensagem? Para ilustrar o que eu estou perguntando, eu vou lembrar algo que ocorreu recentemente, que é aquele instituto que pesquisa câncer no mundo, o IARC, né? Ele classificou as carnes embutidas como comprovadamente cancerígenas. Então, estão na categoria número 1, a mais perigosa. Você vai comprar um salame aqui agora na vendinha, você não vai encontrar essa informação na embalagem. E lá no transgênico você tem algo que assusta, mas afinal de contas, eu devo me assustar com o quê? O que se pensou quando foi colocada essa obrigação? Acho que a gente pode... Essa história é uma história longa, que a gente tem que lembrar lá dos anos 90, quando a soja entrou no Brasil e Argentina, e a briga começou. Né? Essa briga começa por aí. E aí a gente tem aquele juiz que escreve o seu parecer, e quem comer a soja... E quem comer aquela soja vai virar um ser peçonhento. Né?
Então, essa briga começa daí. Essa briga é longa, essa briga é feia, essa briga... E aí começou. Tem essas pessoas todas, né? E aí entra toda uma situação que a gente estava discutindo sobre o que vem a briga com a engenharia genética, de um lado, a modificação genética, do outro lado, o agroquímico, do outro lado, as multinacionais. Então, isso aí virou um pacote que você já não sabe mais quem é o bom, quem é chapeuzinho vermelho e quem é lobo mau nessa história. Isso aí já misturou de tal maneira, né? Que aí entrou todo mundo junto com o governo, com toda essa gente. Então, isso aí já entrou tal. A briga foi muito grande. E agora, para tirar esse imbróglio, está muito difícil. E aí, nisso, entrou esse T, esse amarelo. É o que a Deise falou, que é a questão cidadão comum fazer análise de risco. Ele não tem que fazer análise de risco, ele tem que confiar no próprio laboratório. Porque quem foi o médico recentemente? Quem foi o médico recentemente? Quem foi o médico? Alguém foi o médico recentemente? Então, quando você vai no médico, você não pergunta para o médico qual escola você se formou, quanto que você tirou em bioquímica, qual a sua nota, você foi reprovado em cirurgia. Então, você não faz essa análise de risco. Você confia num órgão, que é a universidade, que dá o símbolo para ele. Qual é o símbolo? É o diploma. Aquele símbolo que coloca o frente desse cidadão, ele é capacitado. Então, se a CTNB já capacitou aquele já deu o certificado de qualidade, que é, do meu ponto de vista, é análogo ao diploma. Então, eu acho que é necessário ter. Você não faz a pergunta do seu médico. Eu faço. Mas a questão é um excesso de CTNB de qualidade. Não, eu vou lá. Então, do meu ponto de vista, como eu disse, abrindo meu coração, eu acho que esse texto é um desrespeito ao CTNB. Do meu ponto de vista, desrespeito porque não se faz isso em outros setores. Vários setores da sociedade não se faz isso. Recolocar uma simbologia oficial em algo que tem uma autoridade competente para isso. É uma tese que eu gostaria de porque é uma questão que eu tenho. É uma questão do diploma do médico. Tem um problema, ninguém coloca o outro ciclo de análise médica fez 5 vezes bioquímica para passar o seu diploma. Então, isso é correlação. E a CTNB, eles respondem com o seu CPF sobre aquela decisão, colocar esse para mim é um respeito. Olha, não confio no trabalho das pessoas. Uma pergunta que sai um pouco desse tema que a gente está, mas é relacionado ao nosso curso de ambiente. E estava conversando com alguns colegas sobre isso, e surgiu uma dúvida, tipo, tem alguns alimentos transgênicos que são, não sei se são totalmente imunes, ou se são, como a palavra, resistentes aos agrotóxicos. E aí, isso faz com que os produtores eles tenham liberdade de usar
uma quantidade maior de agrotóxicos, talvez, para eliminar as pragas e tal, e aí isso pode afetar o meio ambiente. Né? Tem gente aí boa para responder, isso é legal que a gente está aqui. Pessoal do eucalipto, da cultura vem. Pessoal aí, dessa empresa. A gente queria saber se é algo tipo, muito afetaria de maneira alertante, assim, ou não. Sobre o eucalipto pode se atrever a responder que é patologia, né? Não é essa. Pergunta aqui, uma planta pode ficar tolerante a algum agroquímico, é isso? Não, a pergunta dela é a clássica pergunta. Se a planta ela está modificada geneticamente para ter tolerância a herbicida, o produtor pode, então, irá, então, utilizar muito mais herbicida. Vai utilizar muito herbicida. Bom, eu acho que a Ana pode complementar. A Ana tem uma experiência longa, né, com esse assunto, trabalhou quase toda a carreira profissional dela. Mas eu vou copiar um comentário que a gente fez hoje no almoço, né, professor? O agricultor, ele planilha, ele controla todos os gastos dele hoje. Se ele fizer uma ou duas aplicações a mais de agroquímico, assim que a gente chama, ele pode sair da zona de lucro para entrar na zona de prejuízo. Então, ele evita o extremo. Existe uma mentalidade errada de imaginar que o agricultor aplica, e aplica, e aplica, porque ele é uma pessoa má, quer envenenar todo mundo. Não, é o contrário. Quanto menos produto ele aplicar, mais dinheiro ele ganha. O agricultor não rasga dinheiro, ele quer ganhar demais. Esse é um ponto econômico que eu acho bastante relevante. A questão de aplicar mais, se aquele agroquímico já não é eficiente, ele tem outras saídas mais inteligentes que essa, que é trocar de produto. Ele troca o herbicida para outro mais eficiente e vai atendê-lo. Ele não precisa aplicar mais. Não. Quer complementar? Quando a gente fala praticamente de herbicida, a gente tem uma questão que precisa se levar em consideração, que é a questão da resistência às plantas daninhas, né? Então, o uso, como se fosse um antibiótico, né? Então, se você toma excessivamente aquele antibiótico, você cria resistência a ele, e aquele antibiótico não vai funcionar mais. A mesma coisa acontece com os herbicidas. Então, o que se predispõe a você usar diferentes herbicidas para rotacionar esses diferentes mecanismos de ação de cada um dos produtos para você não criar essa resistência. Então, quando a gente fala em ter um evento, né, um organismo geneticamente modificado, tolerante a um herbicida, não significa que você vai aplicar mais herbicida. Significa que você tem um uso mais eficiente de um determinado herbicida e uma ferramenta a mais para você controlar as plantas daninhas. O uso de defensivo agrícola não é a única ferramenta para fazer esse tipo de controle. Você tem outros controles e o que se preconiza é um manejo integrado de várias práticas para você controlar essas plantas daninhas que existem na área de produção. Bom, eu acho que está todo mundo esperando o coquetel, né? Não sabendo do livro. Não necessariamente nessa ordem, e vai ficar perguntas, discussão, tentei fazer o mais informal possível, para eu conseguir. E todo mundo pode ir no podrão da esquina e não precisar perguntar para que foi feito com óleo transgênico, com óleo transgênico. Come lá seu hamburgão, que certamente ali tem mais problema do que o óleo que ele foi feito. Então, obrigado a todos que participaram. Aqueles alunos do ensino médio, espero que tenham gostado da cadeira e espero futuramente vê-los sentados aqui, mais uma vez, eu como estudante, né, para vocês, e vamos ao céu, lançamento do livro, para lá, fazer ao lado, como
uma universidade depois disso. Então, o hotel sem bebida alcoólica. Aquele que você vai cerveja, é só conversar com ele. Então, queria agradecer ao Roberto, a todos na mesa, e vamos então dar seguimento ao lançamento do livro. O livro ele estará disponível após o dia de hoje, estará disponível pela internet, para poder baixar gratuitamente, para quem quiser. Para quem quiser comprar também, a gente vai disponibilizar. A venda que a gente faz é apenas como o custo da impressão, né? Então, fiquem à vontade se quiserem comprar ou se quiserem baixar sem custo pela internet. Muito obrigada. Só uma coisinha. Uma provocação, Wilson. Aproveitar que o Wilson está aqui, que é o pessoal do Wilson, que faça uma força-tarefa para trabalhar com os professores de ensino médio, para que leve a questão do transgênico, porque eu vejo muito que a gente prega para convertido. Então, nós temos que pregar para não convertido. Então, tem que levar isso para convertido. Exatamente. Now we're going to the non-alcohol cocktail. Yeah, I think so too. Eu te apresentava depois. É para comprar. Muita sacanagem. Mas eu vejo que eu não sei se as pessoas estão. Mas é também uma questão de opção. Acho que o símbolo pode ter, mas você precisa de 1000 coisas, né? Que é a questão de você decidir que tipo de O problema é que ninguém sabe o que significa. Então a pessoa não tem escolha. A escolha dela é ver o negócio. Ah, nossa, fiquei com medo. Não gosto. Como é que vai processar esse alimento? Lá tem uma coisa que diga lá, vai ser um glúten. Glúten é não consumir, a gente vai te dar alerta, vai te dar problema. Então, aí tá bom, tá vermelho. Você olha e aí? E aí? Esse é o problema. E aí? Essa discussão toda aqui não vale nada. A gente está funcionando. Se é transgênico, se é bom, se não é. E eu ia para ele e vai dizer que é.